Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Priscila, do Filha do Soberano. Seja muito bem-vindo ao nosso quarto dia do estudo bíblico do Evangelho de João. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4 e vamos começar agora pelos versos 1 e 2. Primeiro eu sugiro que você faça a leitura bíblica e então você ouça esse áudio com calma. Você pode pausar, pode ponderar sobre aquilo que eu falo, pode fazer suas anotações, como você achar melhor. Então, vamos começar versos 1 e 2. O sucesso de Jesus ao fazer discípulos gerou certa inveja nos seguidores de João Batista e uma discussão com os fariseus. Mas como Jesus não queria criar nenhuma controvérsia sobre o batismo àquela altura do seu ministério, ele deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Agora vamos lá para o verso 7, onde a Bíblia fala sobre a mulher samaritana. Para uma mulher ir a um poço ao meio-dia, a hora mais quente do dia, era algo incomum. As mulheres normalmente enchiam seus potes com água pela manhã bem cedo e ao entardecer, quando era mais fresco. A mulher samaritana tinha má reputação e provavelmente tinha ido encher seu pote ao meio-dia para não encontrar outras mulheres que poderiam desprezá-la. Verso 10. Água viva é aquela que jorra de uma fonte sem jamais cessar. Jesus, obviamente, estava falando da vida eterna. Verso 14. Para usufruir dessa água viva, é necessário que a pessoa a beba. Esse beber não é algo único e momentâneo, e sim uma ação progressiva ou repetida. Para beber da água da vida, é necessário estar junto da fonte dessa água que é Cristo, para que a gente possa estar sempre saciado, sempre com vida dentro de nós. A gente precisa recorrer sempre a essa fonte inesgotável que é Cristo, não apenas uma vez ou duas, mas continuamente, todos os dias. Porque todos os dias Cristo está disponível para nós. Verso 19. Devido ao que Jesus lhe dissera, a samaritana concluiu que ele era um profeta, alguém divinamente inspirado e com conhecimento sobrenatural. Verso 23. Jesus ensina várias coisas nesse verso. Em espírito, indica o nível em que ocorre a adoração verdadeira. Devemos comparecer diante de Deus com total sinceridade e num espírito dirigido pelo Espírito Santo. Verdade é uma característica de Deus. A adoração deve ser prestada em conformidade com a verdade do Pai, que se revela no Filho e se recebe mediante o Espírito. Verso 24. Porque Cristo é a verdade, viver em união com Ele requer verdade. Alegar ter comunhão com Cristo e ter salvação, sem, porém, viver e falar de acordo com a verdade, é estar enganado, conforme 1 João 1:6. Versos 25 e 26. Os judeus de Samaria também estavam esperando a chegada do Messias prometido. Jesus se revelou como Messias à mulher samaritana, ela creu e espalhou a boa notícia entre as pessoas de sua cidade. Verso 27. Naqueles dias, conversar com uma mulher em público era algo considerado desonroso e de má reputação para um rabi. Mas Jesus decidiu ter uma atitude mais humana do que seus colegas religiosos. Eu acho lindo em Jesus que ele foi um homem acima da religiosidade.
A religiosidade, ela sempre está preocupada com o que os outros vão pensar, ela sempre está preocupada em julgar, em ter uma aparência exterior de santidade, né, de algo de acordo com a lei, mas Deus, ele olha o coração e a intenção das pessoas. Jesus, ele passou por cima de tudo isso para que ele pudesse, sim, se relacionar com os pecadores, com as prostitutas, com os coletores de impostos. E aqui ele estava na mesma altura de uma mulher pecadora, sem se importar que isso fosse algo desonroso, visto com maus olhos. Ele decidiu passar por cima de tudo isso para amar aquela mulher e para se revelar a ela como o Messias, derramando sobre ela salvação. Verso 34. No verso 32, Jesus fala do alimento que ele tinha de comer. Aqui ele fala que alimento é esse, fazer a vontade do Pai. Jesus está novamente ensinando algo específico aos seus discípulos. A comida não é simplesmente conhecer a vontade de Deus, mas cumpri-la. Veja a diferença entre o leite e o alimento sólido registrado em Hebreus 5:12. Leite é informação, alimento é conhecimento aplicado de modo prático. Muitas vezes paramos na informação e não partimos para a prática. Sabe, não adianta a gente conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de saber 1000 versículos de cor, 1000 referências, e a gente não colocar a palavra de Deus em prática. A verdadeira sabedoria de Deus, ela não consiste meramente no conhecimento, que é você ter uma informação a respeito da palavra, do que agrada a Deus, do que não agrada. A verdadeira sabedoria é você praticar, é você viver aquilo que está escrito. Verso 46. O que ceifa uma colheita espiritual recebe galardão, ou seja, frutos que trazem alegria. Nesse caso, Jesus plantou a semente ao pregar para a mulher, e grande seria a colheita, porque toda a cidade seria salva. Os discípulos também iriam ceifar a colheita que Cristo semeou. Eu acho maravilhoso algo nessa passagem, que de uma mulher pecadora, que era essa samaritana, um encontro com Jesus transformou ela em uma missionária, em uma grande evangelista, porque essa mulher, ela saiu anunciando por toda a cidade sobre a revelação de Cristo, sobre o encontro dela com Jesus. Versos 43 e 44. A expressão na sua própria terra pode significar 1. Na Judéia, 2. Em Nazaré, ou 3. Na Galileia. Já que Jesus não foi honrado e bem recebido em Nazaré, ele foi para outra parte da Galileia. Eu acho particularmente muito triste os evangelhos quando falam que Jesus ele deixou de realizar muitos milagres, né, na terra dele, porque um profeta não tem honra na sua própria terra, porque existia a incredulidade das pessoas que conheciam Jesus. Então, muitas vezes, o maior preconceito, a maior perseguição está entre os mais próximos daqueles que vão a Cristo, né? Isso realmente é muito triste. Verso 45. A especificação no dia da festa se refere à Páscoa. Os galileus que haviam estado na festa receberam Jesus quando ele foi para Galileia. Os sinais sobrenaturais estavam cumprindo o propósito que Deus desejava. Versos 47 e 49.
O oficial do rei estava errado em duas coisas sobre o poder de Cristo. Ele pensou que Jesus teria de viajar para Cafarnaum para curar e que Jesus não tinha poder sobre a morte, porque ele disse: antes que meu filho morra. Jesus preocupou-se com a possibilidade de a fé daquele homem estar baseada apenas em seus sinais e milagres. Versos 50 a 54. Está escrito que o oficial do rei creu duas vezes, uma vez registrada no verso 50 e outra no 53. Primeiro, ele creu na promessa de Jesus que seu filho não morreria. No entanto, crer que Jesus pode ir a curar não é suficiente para salvar. Quanto ao verso 53, no que o oficial do rei creu, a explicação se encontra no 54. O sinal que Jesus realizou foi seu segundo milagre. Esses sinais foram realizados para que as pessoas crescem que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e que por crerem elas teriam vida. Quando o oficial do rei soube que seu filho tinha sido curado, ele viu que Jesus era mais que um simples mortal, e ele e sua casa creram em Jesus e nasceram de novo. Glória a Deus por isso. Eu gosto muito desse capítulo de João, capítulo 4, e eu quero também destacar algo que na hora que eu estava lendo, compartilhando as notas, eu não destaquei, mas no verso 39 fala que muitos samaritanos daquela cidade creram no testemunho, daquela mulher a respeito de Jesus por causa do seguinte testemunho dado por ela: ele me disse tudo o que tenho feito. Então, porque Jesus havia revelado coisas sobre a vida dela, não somente ela, mas toda aquela cidade creu em Jesus. Então aqui a gente vê a importância da palavra profética para os incrédulos, a importância da palavra revelada, da palavra de conhecimento, que é um dom espiritual que aqui a gente vê que estava em operação na vida de Jesus. E outro ponto também que eu quero destacar é que no verso 48, Jesus disse: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Então aqui a gente vê a importância dos dons para a fé dos incrédulos em Jesus, a importância dos dons espirituais, que é algo que a gente sempre deve buscar nas nossas vidas, porque eles estão disponíveis para todos aqueles que creem em Jesus e que entregam a sua vida para Ele e que são salvos. Amém? Então isso é o que eu tinha para compartilhar hoje com vocês. Amanhã tem mais e eu te espero aqui. Deus te abençoe.